Olá, queridos, boa noite. Aqui é o professor Lucas Gesta e nós estamos começando mais uma atividade extensionista e nós estamos dando continuidade às nossas atividades extensionistas com essas palestras, essas entrevistas, esses fóruns, essas conferências que nós temos feito online, ao vivo, com professores convidados e com a assistência dos nossos alunos aqui da Faculdade de História, da Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. Nossos alunos aqui da licenciatura em História, eles já são treinados, eles já sabem, eles têm aquela educação, todos estão com a câmera aberta, olha que beleza, né? Parabéns aí aos alunos, isso é difícil. Você vai dar aula em outras instituições, você dá aula só para letras, né? Enfim. Estou trazendo aqui hoje nosso querido professor da casa, professor tanto da faculdade quanto da pós-graduação, professor mestre Tiago Kiffer, que é doutorando em teologia pelo Instituto Superior de Teologia, ESTE, é mestre em História pela Unicinos, né? Unicinos. É mestre em História pela Unicino, também é licenciado pela Unicinos? Não, sou licenciado pela Universidade La Salle. Licenciado pela La Salle em História. O professor Tiago Kiffer está desenvolvendo aí sua tese sobre a formação do pentecostalismo lá nos Estados Unidos, sobre Charles Fox Parham. Inventar aqui que Parham não sei falar. Graham, Parham, enfim, até lá nos Estados Unidos eles variam essa pronúncia. Porém, o professor Tiago Kiffer também é professor do chão, da fábrica, né? Professor da base. Você quer falar um pouquinho de onde você dá aula hoje, além da faculdade? Eu brinco que a minha formação, a palavra ecumenismo, comigo, ela é, na sua mais forte expressão, é comigo, né? Porque eu me formei numa faculdade de ordem lasalista, fiz um mestrado numa ordem jesuítica, estou fazendo doutorado na rede luterana e trabalho numa escola, numa faculdade batista e dou aula no Colégio Batista Brasil, que é ligada a outra convenção em relação à faculdade batista. Então, eu transito pelas diferentes ramos do cristianismo brasileiro. Né? Maravilha. E você hoje está dando aula para fundamental e médio, é isso? 6º a 3º ano do médio, eu leciono. Beleza. Então vamos começar a nossa entrevista aqui. Eu quero começar perguntando para o professor Kiffer. Hoje em dia nós temos um grande desafio em sala de aula, né? Como lecionar para esses alunos tão diferentes do século XXI? Como lecionar para esses alunos do mundo das redes sociais, né? Da total imersão das redes sociais, né? Todos que estão aqui na licenciatura em História vão enfrentar isso, se já não enfrentam. Assim, eu passei pela transição da era para a internet, né? E então a década de 90 foi uma era assim que estava começando a se aprender a internet. A era de 2000 foi uma era de pessoas que começaram a se tornar nativas, nascer nativas da internet. Só que a era de 2010 já é a outra era, que não é só da internet, é das redes sociais, é aquela transferência da consciência para a máquina. Você vive dentro da máquina, você estabelece sociabilidade na máquina. A máquina não é só para jogar, para se divertir, para estudar. A máquina é para viver, né? E hoje você está tendo experiência com alunos assim. Fala um pouquinho da sua experiência hoje como professor de história em sala de aula.
como que você consegue a atenção, como que você consegue estabelecer um grau aceitável de aprendizado para os alunos? Então eu acho que a primeira coisa antes do aprendizado em si, eu acho que o professor ele precisa ter uma conexão com o aluno, de alguma forma, né? Então, se eu chegar lá falando sobre, que nem a disciplina que eu leciono aqui, sobre a escola dos análises, sobre a importância do historiador, o aluno vai pouco se importar com o que eu estou falando, né? Talvez alguns mais interessados, sempre tem, né, o remanescente ali que é interessado em história, mas a maioria não vai se preocupar por que existe análise, por que existe, por que a gente estuda sobre os filósofos gregos e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa, né, é essa conexão afetiva com o aluno. É tu entender o mundo dele, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje estava o assunto lá do colégio, era a música, alguns nem devem saber quem é o fulano, a música do Samuel, que é um rapper. É um rapper que usa delineado, usa cropped, que entre os rappers ele é o meme, assim. E aí tava essa música. Os alunos, eles ficam até impressionados que eu conheço essa referência, porque eu gosto do rap, né? Os alunos gostam muito de jogos, eu gosto de jogos também. Os alunos gostam de rap, de trap, eu também gosto. Então, a primeira coisa que eu estabeleço na sala de aula, antes de eu entrar com o conteúdo em si, são essas conexões afetivas. Dele estar conversando e para eu entrar no assunto dele, não chegando falando, vamos mudar de assunto, agora vamos falar sobre a Grécia Antiga, porque para eles não vai... Então, primeiro eu entro no assunto deles e aí tento, a partir daí, fazer um gancho com o presente. Então, quando eu quero dar um exemplo sobre alguma guerra, eu vou pegar alguma disputa que tem nas redes sociais. Então, quando eu quero falar sobre uma perseguição a algum personagem político, eu digo, pensa que na época isso aí era o cancelamento no Twitter. Então, eu tento pegar informações assim para que haja essa conexão, né? O aluno, por conta de estar vivendo numa época extremamente imediatista, mesmo nós que já nascemos com internet, a gente estava acostumado a vídeos longos, né? E hoje os alunos estão acostumados, a gente vai até no assunto do TikTok, se for o caso, está acostumado com vídeos de 1 minuto e meio. Nós mesmos que se contentamos com assuntos mais longos, eu sou um que coloca os vídeos em 2 vezes a velocidade. E isso, infelizmente, está minando com o nosso cérebro, né? Está fazendo com que o nosso cérebro cada vez mais precise daquela informação rápida, daquela dose de dopamina super na hora ali, não aguenta vídeos longos, não consegue se conectar, e os alunos a mesma coisa. Então, imagina um professor, né, que se interessa por assuntos históricos, então um assunto que é super chato para outros, para ele é maravilhoso, mas agradar uma plateia de pessoas que, por exemplo, no ensino médio, que nasceram em 2005. Estão se formando no ensino médio e nasceram em 2005. Para mim, isso é muito estranho, assim. E olha que eu sou novo, imagina os professores que são mais velhos. Então, a primeira coisa que eu tento estabelecer é a conexão. Eles veem que quem está ali na frente não é um alienígena, que está fora do contexto deles, que entende o contexto deles. Talvez, quanto mais distante seja a faixa etária dos alunos, esse esforço vai ter que ser maior. Então, por exemplo, um jogo... Eu tenho 27 anos, né? Então, muitos dos jogos que eles estão jogando agora, eu já joguei. Então, essa conexão é menos difícil de ser feita. Mas, talvez, para alguém que é mais velho, essa conexão fica mais complicada. Então, vai ter que se achar outras conexões. Por exemplo, o futebol é meio que universal. Aqui no Rio Grande do Sul, ou tu é Grêmio ou tu é Inter. E essa disputa sempre vai ter. Então, passou o domingo, eu vou ter que achar esse assunto em sala de aula para gerar essa conexão com eles. Aí, depois, o conteúdo em si, né? Vou ter que utilizar o recurso de memes, vou ter que utilizar o recurso de dar exemplos de jogos, vou ter que utilizar o recurso de fazer algum tipo de unir humor junto com a aula, né? De dar pausas no conteúdo. Então, eu estou num assunto extremamente complexo, dou um exemplo, o aluno sempre vai achar mais interessante o exemplo do que a aula.
Então é bom dar essa folga para o aluno, dar o exemplo e lá na frente voltar para o conteúdo. Às vezes vai ser mais difícil de dar conta de tudo, mas pelo menos alguma coisinha ele vai aprender do conteúdo. Se tu ficar horas e horas falando de um assunto só, esquece. Ele não vai interrompendo, isso talvez seja mais difícil para alguns alunos que estão aí na casa dos seus 40 anos, 50 Isso. anos, alguns alunos de licenciatura que também não têm muito contato com esse mundo de jogos, de trap. Nem eu sei direito o que é trap, mas essa conexão que você tenta estabelecer, ela é talvez um recurso pedagógico bem, vamos dizer, universal que acabou se perdendo, né? Porque nós aprendemos somente o conteúdo, né? Quando a gente está na faculdade, na licenciatura, a gente aprende a legislação, nós aprendemos a história da licenciatura, a história da pedagogia, e geralmente esses livros eles não dão mais conta. Eu acredito que nenhum... Assim, nesses últimos 8 anos, o mundo se transformou em tal velocidade que não teve um sociólogo, um pedagogo, um antropólogo, um teórico que conseguiu pescar as coisas para nos dar o material de emergência, né? De emergência. Então, o que você tem feito também é no seu feeling, né? E no seu tato ali com a turma. Tá? Porque determinadas atividades vai dar certo em umas e não vai dar certo em outras turmas. Né? E às vezes independe de faixa etária. Pode ser 2 turmas de 6º ano completamente diferentes uma da outra. Por exemplo, eu tenho uma turma de 2º ano do ensino médio. Se tu pedir para eles ficarem prestando atenção no conteúdo, eles não vão prestar. Eles adoram um papo, adoram uma conversa. Agora, se eu pedir para eles fazerem do mesmo conteúdo um documentário, bom, vai sair assim o documentário, uma tese de doutorado no documentário deles. Já em outras turmas, não vai dar certo isso. Vai dar certo uma atividade mais tradicional. O professor falando lá na frente, eles perguntando e tudo mais. Outras turmas vai se dar melhor com desenhos, outras turmas vai se dar melhor com algum teatro. Então, o professor ele tem que ter exatamente esse feeling para que quando ele entra na sala de aula, e isso nos primeiros anos não é tão fácil, então, é algo que a gente adquire no chão mesmo. Nenhum livro vai conseguir resolver essa questão, eu acredito, porque o ser humano é complexo, né? Tu vai ter que estabelecer essa diferenciação em cada turma que tu passa. Por exemplo, alguma atividade de apresentação, talvez a turma até apresente bem, mas a gente está lidando também com seres humanos que precisam de limites. Isso é um assunto que não pode fugir. Turmas de 7º ano, por exemplo, não digo nem de 6º, porque as experiências com 6º foram bem tranquilas, mas 7º ano sempre vai ser uma turma agitadíssima. E aí tu vai colocar uma pessoa para apresentar lá na frente, que é um recurso pedagógico interessante, porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que se expressar, ele vai ter que falar com as próprias palavras, show de bola. Mas numa turma que é extremamente debochada, uma turma que gosta de um bullying, né? Às vezes o cara é mais tímido nessa turma e ele vai apresentar, vai ser a pior experiência da vida dele. Então, essa turma eu vou dar um trabalho mais assim individual para ele se expressar, para ele colocar as próprias opiniões, para eu descobrir algum talento artístico ali. Tem pessoas que, para falar, são assim, muito difíceis. Mas para um talento artístico, assim, um desenho, uma história em quadrinho, eles vai ser genial. Então, é preciso tu ler a turma para saber que a abordagem vai ser mais necessária para que o aluno aprenda. Claro que eu sou um resistente assim que o professor ele tem que ir na frente e explicar também. Acho que tem muito professor mais moderno assim que ele coloca tudo em trabalho, sala de aula invertida, seminário, tudo isso aí é ótimo, tem que ter. Mas o professor é o curador do conhecimento. Ele precisa tirar um momento e criar uma técnica para fazer isso da melhor maneira possível, para ele pegar o conteúdo e, bom, agora eu vou explicar o conteúdo. Sim, quem ainda não teve essa experiência, né?
As turmas do meio são sempre as piores. Então, sexto ano ainda é tio, tia, ainda tem medo lá tá chegando, é a primeira vez com vários professores. Do Fundamental 1, só tinha uma professora ou um professor, então ele agora tem um monte. Sexto ano tem medo de tomar castigo, de ir para a diretoria. Sétimo é terrível, não tenho o que falar, porque eles já sabem como é que funciona. O oitavo alguns começam a querer serem vistos como mais adultos, então eles começam a se comportar um pouco mais, né? Mas ao mesmo tempo, como são adolescentes, os hormônios à flor da pele, e na sala de aula isso vai se manifestar muito forte. O nono, eu acho que eles estão... Aí vai depender se for um colégio de uma região pior ou se for um colégio melhor. Geralmente os do nono, que tem uma situação familiar boa e condições melhores, estão muito preocupados para passar numa boa escola. Então, eles tendem a ser melhores com as atividades, a prestar atenção, a não ser reprovado de jeito nenhum para poder entrar no ensino médio. Então, acho que o nono é misto, assim, né? O nono vai depender mais da escola que você vai pegar e da situação socioeconômica, né? Ensino médio, o segundo ano do ensino médio é terrível, é totalmente desleixado, ninguém quer saber de estudar nem nada. O primeiro é uma novidade. Ele está se achando, entrou no novo mundo, entrou no novo contexto. O primeiro fica ruim no segundo semestre. Isso, que aí ele viu, é assim, então tá. E o terceiro... Só formatura, só quer formatura. O terceiro metade não se interessa em nada, mas também não vai te perturbar, e a outra metade está muito interessada porque quer passar no Enem. Então... E assim, um conselho para vocês, a gente é professor de todos os alunos, sim, mas não, por ser professor de todos os alunos, não deixe também de dar uma atenção mais especial para aqueles que estão ali e querem aprender. Porque às vezes a gente, para tentar convencer o que está nem aí, a gente negligencia aquele que está dando tudo de si ali. Então, tente achar o equilíbrio para convencer o que está nem aí, mas vai chegar um momento que tu vai fazer análise, bom, nessa época do ano que não vou conseguir mais resolver a situação aqui. E não negligencia aquele que está ali com todas as suas forças, que é esforçado, que pergunta, que está interessado, que vai atrás. Porque senão a gente, na procura de quem não quer, a gente negligencia também quem quer. Então, tente achar esse equilíbrio na prática de vocês, entre convencer e entre dar atenção para aquele que está dando valor ali para o conteúdo. Porque quem não está interessado, primeiro que a gente tem a vocação de professor, né? E convencer acerca do conteúdo que a gente está explicando é uma das nossas funções. Mas, ao mesmo tempo, nossa função também é ensinar pessoas que querem aprender. E, muitas vezes, esse aluno que não quer aprender, ele acaba prejudicando aquele que quer aprender. E a gente tem que ter o cuidado disso. E eu também estou dizendo essas técnicas diferentes, da gente ter contato com o aluno, a gente ter conexão, usar meme, usar diferentes atividades, mas eu estou pensando em escolas com um mínimo de estrutura. Tá? Eu, por exemplo, eu dou aula numa escola particular. É uma realidade. Na escola pública, eu acho até interessante se o professor pudesse chamar um dos nossos professores ou conteudistas para dar esse outro lado. Essas técnicas, às vezes, gente, é o Brasil, né? Não quero assustar vocês, é o Brasil. Então, vai valer muito mais, às vezes, aquela nossa presença afetiva do que o conteúdo em si. Às vezes, a presença afetiva vai ser um fim em si mesmo para esses alunos. Muitos não têm pai, muitos não têm mãe, muitos passam fome, muitos contexto familiar é de criminalidade. Então, às vezes, a gente está preocupado tanto em ensinar sobre a Grécia para eles, mas, enfim, ele nem sabe o que é Grécia, né? Não, é diferente dos alunos lá do Colégio Batista, que muitos já foram para a Grécia. É um contexto totalmente diferente, né? Eu dou exemplo, por exemplo, vou dar a Revolução Francesa, eu falo de Paris, eu nunca fui em Paris, mas os alunos já visitaram Paris, já conhecem os lugares, né? Eu fico até meio tímido, assim, o professor não foi, mas o aluno foi.
Não erra geograficamente. Então, na escola pública isso não vai acontecer. Outra coisa que essa regra não se aplica. No passado, tinha lá a salinha para o aluno com necessidades especiais ou aluno deficiente, cada ano muda a nomenclatura, né? Isso aí a gente vai ter que ter cuidado nos documentos depois, que a gente for montar. Então, antigamente era turmas separadas, ou aqueles que não eram diagnosticados. Né? Quantos autistas não eram diagnosticados? Quantos déficits de atenção, TDAH não eram diagnosticados? Agora, gente, além da gente diagnosticar aqueles que não eram diagnosticados, de uns 10 anos para cá, assim, uma quantidade absurda do aumento de números de pessoas com TDAH, com autismo. Já estão até sendo realizados estudos para entender por que houve esse crescimento. Eles vão deixa eu para a gente não entrar nessa questão agora, deixa eu linkar com a segunda pergunta aqui. Em tempos de TikTok e de informações ultra rápidas, em que você não consegue mais prender a atenção dessa geração com mais de 25 segundos, como que você mostra a importância da pesquisa, da sua matéria, da sua disciplina? A primeira coisa que eu faço é não ser aquele estraga prazer. Em que sentido? O aluno vem todo feliz para mim, né, querendo dar aquela bajulada no professor. Professor, descobri um canal no TikTok de história. Ele falou que os alienígenas que construíram as pirâmides. For um professor mais chatão, ele já vai, não, mas isso aí é besteira, já vai cortar. Então, o que eu faço? Eu ouço. Vejo, que legal, que interessante. Tá, e como é que ele resolveu isso aí? Qual eram os argumentos dele? E aí eu utilizo esses próprios vídeos do TikTok, né, com o exemplo que o aluno vai me dar, e num discurso mais longo aí, porque ele que sabe do vídeo do TikTok, então ele vai prestar atenção, para mostrar para ele, olha a contradição disso aqui, ó. Será que foi assim? Aí trago como que eram os escravos, como que eram os trabalhadores no Egito, como que era um monte de exemplo, para linkar a partir do conhecimento dele a necessidade de complexificar as questões. Então, por exemplo, a gente tratando ali na guerra de Israel lá contra o Hamas, né? Um assunto sensível. E interessante que no 9º ano, bem quando a gente estava tratando o conflito palestino, né? Ali todo o contexto do Oriente Médio, árabe, enfim, foi bem na semana que deu os primeiros ataques, né? E aí muitos alunos com opiniões diversas, uns totalmente a favor de Israel, outros totalmente... E vai aparecer isso, né? Esses questionamentos sobre a política atual, só que todos com respostas muito rasas. Por quê? Porque estavam se alimentando com argumentos de TikTok. Então eu peguei o assunto que estava fervilhando na cabeça deles para, vamos ver como é que se formou geograficamente isso aqui. Vamos ver como é que essas disputas se fazem a longo prazo. Aí eles vão começar a ver, porque o TikTok não é de todo ruim. Toda informação falsa tem um fundinho de verdade ali. Ou, às vezes, nem é informação falsa, tem muito TikToker ótimo. O problema é a informação rápida, né? Não é simplesmente informação mentirosa. Eles já vão saber alguma coisa. Então, nesse discurso mais longo, vocês viram lá, vocês falaram sobre esse conflito para mim, o que mostrou. Então, vamos ver aqui. Se formou assim geograficamente, se formou assim. E na medida que eu vou falando, eles vão lembrando das informações e aí vão trazendo o conteúdo para aulas. Na minha aula, a gente também vai falar sobre as questões políticas, né? Que é uma coisa que na aula de história talvez seja pior que surja, né? Mais difícil, assim. Eu nunca calo o aluno. Ou seja, durante a aula, eu sempre brigo para eles, não tem opinião errada, desde que seja uma opinião nazista, né? Uma opinião extremamente racista, ou, enfim, que seja absurda. Mas toda a opinião deles, por mais, assim, em termos de história, por mais absurdo que tenha, eu deixo eles falar, eu deixo eles desabafar. Por quê? Porque eu também preciso achar esse ponto de contato para ver o que eu tenho que corrigir, qual é a aresta que eu tenho que resolver, o que eles veem já de conhecimento para a sala de aula.
Eu queria linkar isso que você está falando para a gente entrar naquela terceira pergunta, porque tem tudo a ver, né? Como que o professor hoje estabelece a sua autoridade de professor ou de... Porque a autoridade não é o TikToker, a autoridade é você que é formado. Mas o TikToker é doutor em história. Eu acho que não, né? Não deve ter nenhum assim. Mas você que é a autoridade ali, como que você consegue... Aliás, você já está falando, né? Excelentes dicas aí, pessoal. Pega que serve para tudo na vida. Como que a gente deve trabalhar essa questão de sermos confrontados, né? Porque você chega com a sua aula e o aluno chega com a opinião. Assim como é tudo, na faculdade é assim, a internet é assim, a gente pesquisa, dá aula, a gente estuda, mas não serve nada que vai aparecer um TikToker, um Instagramer, um YouTuber que vai com uma teoria lá, sofística, e vai... enfim, como é que você faz? Eu acho que a primeira coisa é sondar o coração, porque tem muito professor também dizendo que a versão dele é o conteúdo científico, quando na verdade também é opinião, né? Tem muita briga na internet de ambos os lados do espectro político. O Brasil é assim, né? São dois lados, quando na verdade são milhões de lados que deveriam compor esse cenário, mas no Brasil a gente vive essa polarização. Então, muitas vezes o professor confunde também opinião científica, a argumentação científica com opinião pessoal. Isso é um perigo. Então, a primeira coisa é fazer essa sondagem no coração. A segunda coisa é, como eu disse, o professor ser esse curador do conhecimento. Na sala de aula ter espaço para, desde que não seja uma opinião criminosa, evidentemente, ter espaço para, no começo da aula, a introdução da aula, e às vezes essa introdução está no meio do conteúdo, a dinâmica da aula, ela acontece assim, a gente sempre tem que planejar a aula, mas quando coloca na vida real, aquela dinâmica do nosso planejamento vai para outro lado. Então, se acostume com isso, que isso aí vai ocorrer. Então, essa introdução que os alunos vão trazer, eu deixar livre. Professor, eu vi isso aqui. Não, mas isso aí é uma besteira, desde que haja respeito entre eles. E aí depois eu entro. Bom, olha só essa opinião do colega aqui, essa visão, ela surge de tal argumento, de tal autor. Isso que o colega falou, não, isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente for ver lá na frente, tem todas essas ramificações aqui. Então, dar voz aos alunos, isso aqui não é um discurso pós-moderno que o aluno que faz a aula, não é isso. O professor é o que ganha, né? Ele que tem que conduzir a aula. Ele que ganha o salário para conduzir a aula. Mas é uma opinião de deixar o aluno se abrir para aquilo que ele sabe, para depois o professor entrar com conteúdo. Isso quando surge uma opinião relacionada à história. Mas muitos deles não vão se interessar por TikToks de história. Vão se interessar por TikToks de qualquer outra coisa. Então, o professor aí vai fazer o caminho inverso. Conhecendo algumas referências, a gente não vai conhecer todos, porque eles sabem muito mais do que a gente de TikTok, Instagram, Reels, mas a gente conhecendo essas referências, aí a gente vai usar como argumentação na sala de aula, como eu falei antes. Então, é um exemplo de guerra, eu uso um exemplo do TikTok, mas sempre dizendo assim, pessoal, isso aqui é um exemplo para ilustrar para vocês. Vamos focar na aula, isso aqui é tudo para ir para a aula e trazer os argumentos dos dias de hoje. Então, por exemplo, quando eu falo de Guerra Fria para eles, eu sempre pergunto, tá, pessoal, vocês vão sair daqui, vocês vão comer caviar ou vocês vão no McDonald's? Só no McDonald's, é claro. Tá respondido quem ganhou a Guerra Fria. Vocês saem daqui, vocês tomam uma coquinha gelada ou vocês tomam uma vodka? Não, a gente toma uma coca, né? A gente nem tem idade para tomar vodka. Mas dependendo do lugar. Dependendo do Junta lugar. As duas, no meu ensino médio, juntava as duas. Então. Mas aí eu digo, por quê? Porque os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Então eu pego exemplos dessas coisas que eles vivem para trazer para o contexto histórico. Né? Isso aí é uma coisa que muitos... Eu acho que a maioria dos recém-formados, eles vão chegar na sala de aula e vão querer fazer altos debates e vão querer falar
de conceitos e vão querer falar das guerras e exigir que o aluno decore o que saiba. E a realidade da sala de aula, e aí eu acho que qualquer uma, seja rica, pobre, classe média, a realidade dos alunos não é essa. Então você vai falar conceitos e altas histórias e altas coisas e ninguém está interessado e nem vai se interessar, né? Esse caminho que o professor Kiefer apresenta é excelente, né? A partir da pescar o espírito da sala, né? Então isso é muito interessante. E aí pode estar assustando alguém aqui, Lucas, no sentido de mas eu não tenho essas referências. Eu já passei dessa idade, ou isso aí é muito distante, eu gosto de outro tipo de conteúdo. Bom, pessoal, é uma profissão, né? Tem a parte da vocação, mas é uma profissão. E toda profissão a gente precisa, não só no conteúdo que a gente vai ensinar, mas também nas técnicas de como ensinar, né? E uma das técnicas exige a gente consumir certas coisas que a gente não gostaria de consumir. Por exemplo, eu produzo conteúdo lá na rede social, o professor Lucas também. Eu acho chatíssimo o conteúdo sobre marketing, mas se eu não estudar, eu fico para trás. A mesma coisa o professor. Se ele quer construir uma sala de aula ali relacionada a que os alunos tenham um mínimo de conhecimento, e gente, de 100% é 10%, se tu for assim, um professor top de linha, tá? Se for um professor top de linha, tá? E não se assustem, na universidade é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, é a capacidade do cérebro, não é nem que o aluno é ruim, é a capacidade do cérebro, a gente não pega tudo. Por isso que é uma constante aprendizado, é uma constante busca pelo conhecimento, né? Mas se tu conseguir 10% aplicando técnicas, essa conexão, trazendo a realidade deles, gente, não tem mais como brigar contra a inteligência artificial. Não tem como brigar com o chat GPT. Não tem como brigar com o TikTok mais. Não tem como. Mas a gente pode ensinar a utilizar. Por exemplo, eu sou professor de atualidades no 2º ano do médio. O que eu vou dar de atualidades para ele? Gente, não tinha como eu não dar uma aula sobre o chat GPT para os meus alunos. Não tinha como. Eu sei que eles vão usar, eu sei, mas eles usariam sem a minha aula também. Então, apresentar para eles formas mais, assim, boas de se utilizar. Não é só crime utilizar o chat GPT, tem formas boas de se utilizar ele. Então, essa aula serviu para isso. Eles mesmos apresentaram, eles mesmos mostraram formas legais de se utilizar o chat GPT, né? Por exemplo, deepfake, que é algo que está assim muito em voga, né? E perigoso até nas questões políticas, que tu bota a cara de um político ali, tu faz todo um cenário. Daqui a pouco vai aparecer isso no colégio para bullying, para alguma coisa. Mas ele já sabe, isso não é o professor falando sobre o assunto que eles vão. Aí agora eu fiquei sabendo que o professor não, mas o professor vai utilizar esse assunto que está em voga para eles para apresentar uma visão mais bacana. Por exemplo, que visão bacana que pode ser do Star Wars, eles fizeram lá a personagem da princesa, que já estava morta, botaram no filme, né? Conseguiram manter o personagem com uma tecnologia. Então isso vai ser algo que está nos dias deles. Então o professor, para ganhar a turma e para a turma ter esses 10% de uma boa aula, precisa ter essa conexão afetiva com os alunos, inclusive essa conexão de conteúdos com os alunos. Ficar lá na frente com o livro aberto, porque na Grécia Antiga, tarará, tarará, esquece. Hoje em dia não dá mais. Isso é muito... O nosso desafio hoje como professor piorou demais, assim, aumentou demais, porque eu já não estou no ensino infantil, né? Já não estou mais nessa... Já há alguns anos eu não dou mais aula. Na minha época, ainda havia um controle de assuntos na mídia, porque você ainda tinha dependência da TV e a internet era só para bater papo, não era uma produtora de demandas e de criação de mentalidade. A internet era mais para diversão e bater papo. E a TV ainda controlava, então você conseguia
os assuntos só assistindo um canal de TV, né? Hoje em dia é incontrolável a produção de assuntos, eles são dinâmicos, eles são rápidos e já tem... mal surge um assunto, já surge 1 milhão de pessoas que vão dar a sua opinião, de influencers, né? Se a gente vê essa questão, em um dia estava todo mundo falando sobre a guerra da Ucrânia. No outro dia partiu todos, literalmente todos avançaram no tema de Israel e Hamas. A criança falando, adolescente, gente velhinha, gente na fila do ônibus. Então, é absurdo a velocidade dessa informação, e o nosso desafio aumentou, porque a gente vai precisar estar atualizado, né? Infelizmente, quem não gosta de redes, de internet, de atualidades, vai precisar, pelo menos profissionalmente, vou passar 1 hora no Instagram para ver o que está acontecendo. Vou assinar o canal de um youtuber famoso e vou, pelo menos na semana, ver o que está rolando ali. E geralmente, hoje, o que um fala, todos falam, porque faz parte do marketing. Então, você precisa estar sempre falando o que está todo mundo falando para você estar aparecendo. Então, pelo menos nesse sentido, é mais fácil. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta aí polêmica, que junta isso tudo, que coroa isso tudo, porque como que você trabalha política hoje em sala de aula, religião hoje em sala de aula, ideologia hoje em sala de aula, já que todos já tem um guru na palma da mão, né? Eu tenho alunos extremamente assim conservadores, no sentido de ir com camiseta do Nicolas Ferreira para aula, e alunas super feministas, assim, defensoras, pautas LGBT e tudo mais. Eu sou professor, e sou professor de todos, né? E para esses alunos feministas de todos. Sou professor de todos, né? Eles são meus clientes, trabalho numa escola particular. Então, já houve casos, não vou expor, né, com mais detalhes, mas isso não precisa ser específico, né, em qualquer lugar, qualquer escola tem, de professor que, ao assumir uma postura política, ele acabou se dando mal dentro de uma sala de aula, porque ou o aluno gravou, ou o aluno, enfim, fez todo um problema. Como eu trabalho numa escola cristã, tá? Ela é diferente da outra que eu trabalhava, a Brasa, né? Que era ligada à Igreja Batista Brasa. Essa escola batista é confessional, mas não é de educação por princípios, né? Que é uma metodologia específica. Na outra, a escola evangélica era praticamente um culto à aula. Essa não é tanto, é mais assim acadêmico, né? Mas mesmo sendo cristão, todos sabem a minha religião. Todos sabem que eu faço parte do cristianismo, que eu sou protestante, enfim, e em determinados momentos do ano tem cultos na escola, cada semana ali tem um professor dá um devocional no começo da aula, está responsável por isso. Então o pai já coloca, por mais assim diferentona que seja a ideologia da pessoa, coloca já sabendo isso. Assina o contrato, inclusive, sabendo que é uma escola confessional e que em determinados momentos o aluno, crendo ou não crendo, vai passar por esses momentos. Na escola pública já é diferente, né? A gente sabe que a regra é uma educação laica, uma educação para todos, né? E a gente sabe que não é, né? A gente sabe que na prática não é. Algumas que, por exemplo, eu morei na Serra Gaúcha, eu precisei prestar sinal da cruz para o coração de um padre lá que tinha morrido há 300 anos. Era uma escola pública laica. Outras escolas vai ter ali danças e comidas que são utilizadas nas religiões de matriz africana. Então, vai depender muito também a direção da escola, o governo que está na cidade, né? O que eu faço? Né? Eu prezo pela honestidade intelectual. O aluno não faz ideia em que eu voto. É triste dizer isso? É. Mas uma coisa é eu falar para o professor Lucas, votei em fulano. O professor Lucas vai entender por que eu votei em fulano,
Se eu falo votei em fulano para um aluno de 13 anos, ele já vai levar para casa que o professor disse que ele deveria votar no professor, no político tal. E o pai já vai entender que o professor disse que se o aluno não votasse no político tal, ele ia rodar. O telefone sem fio é terrível, gente. Então, na sala de aula, evitem ao máximo dizer em que vocês votam. Todo mundo tem a sua opinião política e todo mundo tem a sua vertente. Mas evitem ao máximo. Sejam também, prezem pela honestidade intelectual. Então, vai surgir na aula um debate político entre os alunos. Né? Um vai ser a favor da ditadura, por exemplo. Se eu simplesmente digo, não, isso que tu está falando é besteira. O que eu estou falando? Eu estou falando que o avô dele está falando besteira. Que o avô dele que diz que a ditadura é boa. Ou se eu falo assim, ou eu só falo mal da União Soviética na sala de aula. O aluno já vai dizer que eu sou um fascista, o aluno que é mais de esquerda. Né? Então, qual é o cuidado que eu tenho? E nesses anos não tem tido problema, inclusive os alunos de diferentes versões gostam de conversar comigo, porque eu prezo pela honestidade intelectual. Quando eu estou falando, e eu brinco com eles, né? Quando eu estou falando de Revolução Russa, eu apresento todos os defeitos da Revolução Russa. E apresento ali as possíveis qualidades. Quando eu estou falando de ditadura, a mesma coisa. É claro que temas sensíveis como nazismo não vai ter coisa boa para se falar, né? Nazismo foi um demônio na Terra. Mas nesses exemplos assim, os alunos sempre vão fazer cara feia quando tu estiver falando, não, houve um crescimento econômico aqui e tal. Eles vão dizer, como assim houve crescimento econômico nessa época da história? E aí eu sempre uso a expressão, gente, o dia tem 24 horas. Dá para falar bem e falar mal de todo mundo. E aí, porque ele sabe que na outra aula eu vou fazer críticas a outro governo, né? Ou apresentar informações de outro governo. Por que não é simplesmente eu apresentar o conteúdo? Porque, gente, quando a gente apresenta o conteúdo, a forma que a gente apresenta já mostra se a gente está fazendo crítica ou não. É impossível não fazer na nossa fala. Mas no sentido político dos dias atuais, sempre ajam com honestidade intelectual. O senhor vota em quem? Meu querido, não falo em quem eu voto. Vai trabalhar um tema como comunismo? Não use jargões para tratar o comunismo. Diga, ó, pessoal, de acordo com a teoria comunista, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. De acordo com a outra teoria, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Marx pensava isso, isso, isso e isso. Né? Ah, senhor, mas eu vi tal pessoa falar esse argumento. Não, mas não é isso que o autor falava. Então, sempre contextualize o que vocês falam, nunca tome partido no que vocês falam, nunca deixe o aluno... Não, isso aí que está falando é fascismo, não fala. Não façam isso, gente. Use sempre argumentos históricos para, se for preciso fazer alguma refutação, porque isso vai diminuir os conflitos na sala de aula. Outra coisa, não encare a profissão história como... Existe a nossa vocação de historiador, existe o nosso papel nesse mundo como historiador, show de professor de história, mas é profissão, né? Então encare como profissão também, encare a ética da profissão. Tu é professor de esquerdista e tu é professor de direitista, tu é professor de pessoas LGBT, como tu é professor daquela pessoa que acha que é pecado, né? Então, façam da sala de aula um ambiente democrático. Veja bem, ambiente democrático não é um ambiente de bagunça. Não é um ambiente que todo mundo fala coisas totalmente sem nexo, não é isso. É um ambiente de conhecimento. Mas que todos têm a voz para se expressar. Todos têm... não vou ouvir esse aí porque ele sempre vem com o argumento esquerdista. Não, ouve o esquerdista também. História é bom, gente revoltada, que a gente consegue ensinar melhor. Né? Porque isso vai chamar a atenção tanto do aluno esquerdista quanto do aluno direitista, quanto do aluno ateu, quanto do aluno religioso. Essa democracia em sala de aula. Mas eu sou cristão, eu queria pregar dentro da sala de aula. Lembrando mais uma vez, é a profissão de vocês. Dependendo da escola, vocês não foram contratados para isso. Vocês foram contratados para dar aula de história. Mas é a minha missão. Cumpra a tua missão. Não há problema nenhum. Cumpra a tua missão. Ensine como Jesus ensinou. Seja amável com os alunos, como Jesus foi amável com seus discípulos.
E na hora que for necessário mesmo, aí fale do evangelho, aí quebra as barreiras, né? Que aí vai entrar num assunto mais assim da fé. Mas evite ao máximo também fazer proselitismo em sala de aula, que não é o teu espaço. O teu chefe, e uma das coisas também da honestidade cristã é que tu cumpra com aquilo pelo qual tu foi contratado. E tu foi contratado para dar aula de história. Então, cumpra o teu testemunho dando aula de história, não fazendo palanque político, não fazendo propaganda religiosa, né? Seja o mais honesto intelectualmente falando que vocês conseguirem ser. Tem como ser neutro? A gente está vendo em Teoria da História 2 lá que é impossível ser neutro na sua totalidade. O problema é que muitos professores de história e muitos historiadores, ao saber que não poderia ser neutro, eles desistiram de ser. Aí não, então se não posso ser neutro, então eu vou fazer politicagem, então. Se eu não posso ser neutro. Não! A gente ainda tem a função de tentar ao máximo tirar aquelas ideologias que fazem com que a gente puxe brasa para um assado. No fim das contas, não vai conseguir 100%, mas a tentativa tem que ter. Lembrando, é a profissão de vocês. Vocês não querem um aluno filmando e cancelando, vocês não querem a escola sendo processada e tu perdendo teu emprego, né? Então, muito cuidado. Ética da profissão. Toda profissão tem que ter. O policial não vai atender o pedido só de uma igreja. Ele vai atender também o pedido da religião de matriz africana e vice-versa. Então, o professor é a mesma coisa. Ele é professor de todos dentro da sala de aula. Maravilha. Palavras grandiosas. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, queridos. Foi excelente essa entrevista aqui com o professor Thiago Kiefer. Nós iremos encerrar a gravação e depois passaremos para um períodozinho de perguntas aqui dos alunos. E já quero agradecer, professor, mestre Thiago Kiefer, mestre em todos os sentidos. Muito obrigado pela sua participação. E você que está nos vendo pelo YouTube, lembre-se, todo semestre abrindo aí a nossa licenciatura em História da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. 100% EAD. Então você que está aí em todo o país, vai ter um polo, vai ter um ponto de encontro perto de você e você pode cursar. A gente tem alunos aí que estão em missão dentro da Amazônia, fica 2 semanas na missão, depois vai para a cidade e faz as aulas durante uma semana, depois volta. Então, tudo é possível. Então, professor Thiago Kiefer, você quer deixar suas palavras finais? Quer encerrar? As minhas palavras finais é que a gente reclama muito da educação no Brasil, né? E com certeza a sua justificativa, não é, as políticas públicas não ajudam, mas para dar 1% de melhoria depende de cada um que está aqui. Então, que a gente seja professores e professoras que façam a diferença. Muitas vezes o aluno não vai saber tudo de história, mas ele vai decidir por uma profissão por conta do nosso exemplo, da nossa abordagem, da forma que a gente tratou ele, né? Eu mesmo decidi ser professor por causa de um professor. Eu acredito que 90% decide ser professor por causa de um professor, né? Então, que a gente seja esses professores inspiradores e que pessoas venham amar o conhecimento por meio de nós. Não é fácil, mas se fosse fácil, não seriam 4 anos de licenciatura, né? Seria só um cursinho ali livre. Não é o caso, é uma faculdade de história e vocês vão sair daqui sendo ótimos professores, tenho certeza disso. Muito obrigado, professor. Foi excelente, como sempre.